Tem que pôr aqui? Uhum. Olá! Então, a gente está aqui para mais um episódio da nossa série Cotidianos Extraordinários. Que a gente sabe que não é nada tão diferente, mas é algo que acontece no ordinário, no dia a dia da gente, e como a gente pode trazer marcas positivas para o nosso cotidiano, principalmente nesse tempo ou nos tempos que a gente passa com a nossa família, e em especial o nosso foco aqui, que é os cuidados, né, com a criança pequena, a criança que está na primeira infância. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao cuidado e à atenção pessoal. Então, é engraçado que quando você pega no dicionário essas duas palavrinhas, né, cuidado, ou você pega a atenção pessoal, a palavra atenção já te menciona, já te direciona para a palavra cuidado e dedicação. É uma expressão de cuidado e dedicação. E é tudo isso que a criança pequena precisa de mais, de cuidado e de dedicação. E é sobre isso que a gente vai falar nessa live, nesse nosso terceiro episódio. E para começar, eu gostaria de mostrar para vocês essa florzinha, né? E mostrar o cuidado, a delicadeza, a beleza que ela tem, mas com certeza ela foi, né? Ou uma mudinha, seja o que for, ela foi plantada, foi cuidada, né? Para que hoje ela pudesse estar assim florindo. Para quem não sabe, essa flor eu aprendi até hoje, que eu ganhei de uma amiga, da minha amiga secreta, que eu nem sei quem é, mas fica aí um grande beijo para ela. Eu ganhei e eu não sabia o nome dessa flor, né? E uma colega falou, é a flor de maio, e só dá flor em maio. Só que para que ela dê a flor em maio, ela precisa ser cuidada o ano todo. E o que eu quero falar com isso, né? É que às vezes as situações da nossa criança parece não florir, né? Nossa, mas eu ensino, eu educo, eu faço isso, faço aquilo, e parece que o jardim não floresce. Mas fique tranquilo, vai ter o tempo de florir. Então, a primeira infância é o tempo da gente semear, da gente adubar a terra, da gente cuidar, para que na época certa, principalmente quando, né, essa criança crescer, né, para quando ela precisar de uma resposta, acionar alguma coisa, na lembrança, na memória afetiva dela, ela lembre desse cuidado e ela possa ir florir no mundo. Mas que situações de cotidiano que a gente pode perceber o cuidado e a atenção pessoal? São geralmente situações, por exemplo, de higiene. Nós que temos, né, crianças pequenas, eu fui mãe de 3 filhos, esses dias até estava comentando, né, com o meu esposo que assim, que teve época de o banho ficar por último e tem que ir lá, dar banho nas crianças. Eram 2, são 3, mas eram 2 muito próximos, 1 ano e 7 meses de diferença, e tinha que agachar, que ficar na mesma altura, que dar o banho. E como eles ficavam na creche o dia todo, o banho acabava sendo o momento que eu tinha de verdadeiramente atenção pessoal com eles. Ainda que eu estivesse, né, trabalhado o dia todo, estivesse cansada, era um momento que eu primava muito por estabelecer diálogo, para conversar sobre o que aconteceu, para, né, fazer um carinho, cuidar, lavar o cabelo, o rostinho, e assim, cuidando, né, aquele toque maternal mesmo de mãe. Isso foi muito positivo. E desde bebê, né? Desde bebê a gente pode ter essa atenção pessoal. E aí eu vou chamar a sua atenção para ver a que
ponto, né, a quantas andas a sua atenção pessoal? De que modo a sua atenção pessoal está se revelando? Porque às vezes, quando a gente faz muito da mesma coisa, a gente corre um sério risco de fazer aquilo de forma mecanizada. Já aconteceu com você de repente, você foi ao mercado ou foi para o seu trabalho e se você puxar na memória, assim, qual foi o trajeto que eu fiz, te dá um branco, ou então pensar assim, nossa, parece uma brincadeira, né? Todo mundo fala, eu nem lembro o que comeu ontem. Mas, na verdade, é que às vezes não lembra mesmo, porque faz tudo sem atenção. E a nossa criança, ela precisa da atenção, ela precisa desse olhar. E não é a atenção, aqui eu não estou falando que ninguém tem que dar atenção 24 horas, não é isso. Mas os momentos de atenção pessoal são muito valiosos, principalmente para a criança que é para o bebê e para a criança bem pequena, para a criança lá na sua primeira infância. Até a gente que é adulto gosta dessa atenção, né? Até as crianças maiorzinhas curtem essa atenção. Então, se você vai dar banho na sua criança, que seja um momento de diálogo, um momento de experiência, de conversar, de perguntar como foi o dia, ou de até mesmo de apoiar a criança para que ela desenvolva a autonomia de lavar o cabelo, dela participar, você coloca o shampoo, ela esfrega, você finaliza, né? De ensaboar o corpo, os pés. Então, tudo isso são situações que, assim, são simples, que seria até, nossa, mas é mais fácil, mais rápido, né? Eu ir lá e fazer pela criança. Mas isso, você não compartilhar com ela a responsabilidade sobre o cuidado do próprio corpo, influencia grandemente na atenção pessoal. Então, compartilhar com ela, auxiliar, né? Até a criança, até o bebezinho, né? Você informar que você vai trocar a fralda dele, é respeitoso, é cuidadoso, e ir conversando com ele, olha, você pode me ajudar, segurando a fralda, ou esperar, né? Porque a criança, ela vai aprendendo, né? Até mesmo pelos sentidos, os diversos sentidos. Aquele ato de trocar a fralda, a criança, ela vai registrando, vai criando as suas memórias. Então, logo ela mesmo já pode te ajudar. Se você esperar, ela mesma vai levantar as perninhas. Então, ir conversando com a criança, ir dialogando e estar atento. Estar atento às suas expressões, às respostas que as crianças nos dão nesse momento de atenção pessoal. Então, aprender a lavar as mãos, né? Lavar as mãos, lavar com a criança em algum momento do dia, não é todo momento que se a sua criança é um pouquinho maior, mas assim, fazer com ela, não só para ela. A atenção pessoal denota muito essa questão da dedicação. Então, eu dedico o meu tempo, eu dedico também aquilo que eu sei, eu compartilho para que esse sujeito, que é o nosso filho, possa também exercer a sua autonomia e avançar aí nas questões da sua identidade. Bom, a questão também, quando a gente fala de atenção pessoal, eu fiz algumas anotações aqui, parte muito pela observação. Então, a gente só dá atenção àquilo que a gente observa. Se você está aí comigo agora, com certeza você está me observando. Observando não apenas a minha aparência, a minha fisiologia, mas também observando o que eu falo, o meu olhar. Então, observar também a sua criança, que às vezes pode estar num videogame, está jogando, ou está em frente a uma tela, vendo um DVD. Mas quais são as expressões dessa criança? O que ela está revelando para você a partir, né, dos seus gestos, da sua postura? Então, dar atenção pessoal também, observando, né, a fisionomia, observando o silêncio, a quietude da criança é muito importante, né? Dar atenção até mesmo nas questões de postura, porque isso vai impactar na saúde. Então, tudo isso a gente precisa estar bem atento. Atenção até mesmo as questões da unha, né? É muito comum a gente ver, às vezes, o bebezinho arranhado.
Então, será que a gente deu atenção, cortou, lixou a unha da criança? Isso também é dar atenção, porque depois a gente fica com dó. Ah, tá com arranhado, mas eu dei atenção, eu fiz, né? Aquilo que como mãe é o meu papel como pai. Então, dar atenção pessoal é não só na hora da brincadeira, né, que a gente tem falado, não só na hora de dormir, que também é um momento muito especial, o momento da alimentação, mas nos momentos de cuidado mesmo, de cuidado com o bem-estar, né? Uma outra forma também de atenção pessoal, e que às vezes, porque é todo mundo de casa, e isso não pode, a gente não pode deixar se perder, são as chegadas e as despedidas. A gente precisa, né, chegar, olhar, observar como está, né? Às vezes, se você, como eu, trabalha fora, né, e se no seu trabalho você passa o dia todo, ou ainda que seja meio período, não importa. Você saiu, foi comprar um pão. Fazer a despedida é muito importante para a criança, para o bebê. Então, assim, nossa, mas ele não fala, o bebê não fala, não comunica, mas ele percebe a sua ausência, assim como percebe a sua presença. Então, falar para ele, olha, eu estou indo na padaria, eu estou indo... ir comunicando com o bebê nos momentos de despedida e também chegar, olha, cheguei, criar um ritual, né? De chegada. Eu contei outro dia daquela história onde o pai trabalhava muito, não via o filho, e como uma marquinha da presença dele, ele deixava um nó no lençol. Então, quando era o combinado dele com o filho, quando o filho acordava e via aquele nó, falava, nossa, meu pai passou por aqui. Então, criar alguns rituais de acolhida, de despedida, também impacta, né, nessa questão da atenção pessoal. Né? Então, eu cheguei, às vezes você chega, já vai para a escola, vai fazer outra coisa. Agora não, que a gente está no momento, né, no momento da ocasião deste vídeo, a gente está no momento mais que o convite é ficar em casa. Algumas pessoas que têm os serviços essenciais estão saindo, outras têm outros trabalhos que também não foram dispensadas, né? Eu também fui trabalhar hoje, mas assim, sair e chegar, né, é muito importante a gente cumprimentar. A gente tem o hábito de fazer isso com os adultos, né? A gente chega no trabalho, cumprimenta e cumprimentar as crianças também denota atenção pessoal, saudar na chegada e na despedida. Outro ponto da atenção pessoal é o diálogo, né? Eu estava conversando com uma amiga, Adriana, a gente estava papeando um pouquinho hoje e a gente estava conversando sobre como o diálogo é algo que está fragmentado, que está ultrapassado muitas vezes, né? Às vezes a gente passa horas, de repente, conversando com um adulto, ou até mesmo você está aí me assistindo, e é gostoso assistir uma live, interagir, mandar um comentário, né? Mas é gostoso também conversar, e conversar denota atenção pessoal. Só que para conversar, a gente precisa olhar nos olhos, precisa dedicar tempo. Ah, eu tenho 5 minutos para conversar, mas os seus 5 minutos precisa ser de presença. Precisa ouvir. Já aconteceu do seu filho estar te falando alguma coisa e ele pergunta, ei mãe, e você? O que você falou mesmo? Então, se perdeu num espaço ali de 5 minutos a atenção pessoal. Então, a gente precisa treinar isso, né? Treinar estar presente, treinar. E esse momento é o que importa, esse é o que a gente tem nas nossas mãos. Então, aproveitar, né, os momentos que a gente tem com as crianças. Tenho certeza que quando tudo isso passar, a gente vai sentir muita saudade dessa época, não das questões de pandemia, de doença, de tristeza, das perdas, mas a gente vai sentir saudade quando a gente tinha tempo para olhar, para conversar, né, com os nossos filhos. Mesmo que seja ali nos intervalos do home office, nos intervalos de fazer um almoço, porque a gente acaba atribuindo mais funções ainda, né? Bom, um outro ponto de atenção pessoal é comemorar o aniversário. É muito importante
O aniversário natalício é algo que nos marca, que nos afeta. Se você puxar aí nas suas memórias afetivas, né? Como eram seus aniversários? Se eram felizes, você deve, né, sempre lembrar disso com muita alegria. Se de repente não era como você esperava, talvez te cause uma tristeza. De qualquer forma, o aniversário é algo que nos afeta, que nos marca. Eu gosto muito de aniversário. Eu gosto de lembrar dos aniversários e gosto de ser lembrada no meu. Então, é algo que para mim é importante. E eu acredito nisso também muito na vida da criança, né? Hoje em dia a gente vê, faz aniversário para várias, a gente comemora várias datas, né? Mas celebrar a vida não tem preço, celebrar isso com atenção, né? Aí é muito mais do que oferecer um presente, é estar presente no aniversário. Então, fica a dica, hashtag fica a dica, esteja presente, né, na vida aí do seu filho. Pode ter certeza que se ele puder escolher uma coisa ou outra, se a presença for harmoniosa, gostosa, ele vai preferir muito mais aí a tua presença, a tua companhia. Esteja presente, se possível esteja presente e dê presente, que todo mundo gosta também. Eu hoje ganhei uma florzinha, amei, mas entre uma e outra estar presente é o principal. Bom, a atenção pessoal também é respeitar as preferências individuais de alimento, né? A gente poder olhar e saber, olha, a minha criança, ela gosta de... É claro que eu não estou falando de ceder aos desejos, a todos os desejos da criança e em detrimento de uma alimentação saudável. Mas, assim, perceber, sabe? Dar atenção, olhar, tá desperdiçando muito alimento? Por que será? Né? Dar atenção nisso, de repente trocar um tempero, de repente perguntar, deixar o prato mais colorido, como a gente falou naquele episódio da alimentação, né? Deixar o prato mais atrativo, mais colorido, ter bons hábitos a gente também, porque assim, é muito bacana falar de dar atenção, né? Para as crianças pequenas. Porém, isso é uma coisa que elas tiram de letra o tempo todo, todos os minutos. Elas estão dando atenção. Então, esteja atento. O tempo todo, a sua criança, bebê, bem pequena e até maior. O tempo todo eles estão, atentos. E eles estão atentos aos múltiplos acontecimentos, né? Aos eventos que estão ao redor deles. Até porque eles têm uma curiosidade ímpar por tudo que os segue, estão construindo significado no mundo e que esse significado seja mais positivo. Então, esteja atento, dê atenção, né? Falei da alimentação, esteja atento à variação de humor. Nem todo mundo é feliz, acho que ninguém é feliz, assim, demonstra um humor 100%, né? Tem aquele dia que a gente tá um pouco mais down, tem aquele dia que a gente tá um pouquinho mais caidinho, então a gente precisa, né, cuidar do nosso humor também e respeitar o humor do outro. É muito importante, não é porque criança que às vezes não está chateado, que às vezes que não fica chateado, às vezes fica chateado. E dar valor à chateação da criança também é algo imprescindível, porque o que para ele é um grande problema, perdeu um carrinho da coleção e fica triste, chora, né? E às vezes a gente fala, nossa, mas é só um carrinho, a gente vai ali, às vezes, né, se tem como, né, acaba comprando outro, mas era aquele carrinho. Então, dar atenção a essa situação, procurar o carrinho, sabe? Dedicar tempo, gastar tempo para aquilo que a criança também prioriza é muito importante. Então, isso também denota, né, dar atenção. Então, preste atenção, né, muito mais no rostinho, na fisiologia, nas múltiplas expressões aí da sua criança, que a criança tem 100 linguagens, né? Presta atenção, dê atenção e respeite, né? Respeite aí e ajude. Porque as crianças, nós adultos, né?
pelo menos é para ser assim, embora a gente está em constante, a gente vai passar a vida se aperfeiçoando, né? Mas a criança, ela precisa muito do intermédio, né, da mediação do adulto, né? E principalmente daqueles adultos que ela tem vínculo estável e seguro, daqueles que ela convive bastante, então pai, mãe, né? O professor, os educadores, a babá, o avô, a avó. Então, assim, ela precisa da companhia, da interação com esses adultos para regular as suas emoções. Então, também, né, não ceder a tudo. A gente é adulto, a gente sabe pensar o que é bom, né? O que vai trazer um resultado positivo. Comer só batata frita. Ah, vai trazer um resultado positivo na saúde da criança? Não vai. Ah, mas ela quer batata frita. Então, mas não vai. Então, vamos equilibrar. Batata frita e uma salada. Batata frita. Então, é também ajudá-las a regular essas emoções, as suas frustrações, aquilo que todo mundo passa. Então, hoje a gente vê que tem vários adultos que não conseguem dar conta das suas emoções porque talvez não foram assessorados na sua primeira infância, no sentido de lidar com frustrações, lidar com perdas, mas também lidar com alegrias e regular essas emoções, né? A gente vive, eu estava conversando com uma outra colega, Eliane, que foi redatora comigo no Currículo Paulista, e a gente estava falando do quanto que as emoções são uma montanha russa, né? Então a gente tem que tentar trazer um maior equilíbrio para a nossa vida. Bom, um outro ponto, e aí a gente já vai finalizando, é dar atenção ao ritmo fisiológico, né, da criança. Então, o que é esse ritmo fisiológico? É tudo aquilo que envolve mesmo a nossa fisiologia. Então, por exemplo, as necessidades de evacuação, né, olhar para essa criança, né, olhar para as suas necessidades, observar, né, o bebê que às vezes está com o intestino preso, quanto tempo faz que você trocou a fralda e de repente ali não tem, a criança não evacuou, o bebê não evacuou, né? Então cuidar também, dar atenção a esses ritmos, principalmente na época do desfraude, isso faz muita diferença. Aí, ó, eu como mãe de 3 filhos posso falar. Então, o desfraude é algo assim, né, que deixa às vezes a gente de cabelo em pé, porque a gente tem que cuidar da criança e ajudá-la a perceber o seu próprio ritmo fisiológico, e além de perceber isso, a gente às vezes tem que pegar, olhar, sair correndo, levar no banheiro, né? Só que e mesmo assim corre risco de escapar. Vai escapar muito menos, você vai ter muito menos trabalho se você estiver começar a fazer a leitura do seu filho, ver quais são, né, as expressões que ele faz quando ele está meio apertado. Será que ele chacoalha a perninha? Será que o meu filho, um dos meus filhos, eu não vou falar qual deles para não expor, mas quando ele ia fazer o número 2, ele fazia uma cara assim de paisagem e escondia atrás do sofá. Então, se eu via que ele estava indo para trás do sofá, eu percebi depois de 2 dias que era o número 2. Então, o que eu fiz? Levava, corria e falava, vamos lá, né? E acabou dando super certo. Ele, assim, ele tinha 1 ano e 8 meses, ele foi o mais rápido dos 3, ele largou mesmo a fralda, dei graças a Deus, porque tinha uma pouca diferença aí com o outro, era uma época que os dois estavam usando fralda. Então, prestar atenção nesse ritmo fisiológico, né? Inclusive também nas sensações, porque às vezes as crianças precisam da nossa ajuda, até para a questão do clima, para identificar o que é frio, o que é calor, né? E, por fim, não menos importante, talvez o mais importante, é dar atenção aos momentos de quietude da criança e respeitar esses momentos, né? A criança também, assim como a gente, não tem aquele dia que você fala, ou aquele momento que você fala, agora é o meu momento. E eu não sei para onde você vai, se você vai tomar um banho, se você vai no seu quarto, se você vai... Eu não sei para onde você vai, mas você tem aquela vontade de falar assim, agora 5 minutinhos para mim,
A criança também tem isso. Ela é ser humano, ela é sujeito, né? Na educação, a gente tem uma concepção de criança que diz que ela é sujeito histórico e de direitos, né? Então, ela é sujeito, ela já é um ser, né, pleno. Ela não é, embora ela esteja em formação, ela é um ser pleno. E vamos falar a verdade, em formação, eu e você também estamos. Então, ela também tem suas necessidades de quietude, né, de ficar mais ali tranquilinha na dela, tá bom? E a gente precisa respeitar. É isso, né? Queria dizer para você, chame seu filho pelo nome, olhe nos olhos, preste atenção, dê atenção, esteja presente e tenha certeza que aí, você fazendo assim, na época certa, hoje você está semeando, na época certa ele vai florir. Beijo, gratidão, fique com Deus.